Ia pedir para um irmão, um jovem aí, ler uns versículos em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vemos aqui graça de Deus e misericórdia. Primeiramente o versículo 4, encontramos a misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, e depois encontramos abaixo graça, por graça sois salvos. Nós vemos aqui nesses versículos que salvação é um ato soberano de Deus. Porque nós encontramos nos versículos de 1 ao 3, 1, 2 e 3, o estado do homem, o nosso estado, quer seja ele alguém que esteja longe de Deus aparentemente e aqueles que aparentemente estão perto. Porque aqui Paulo está falando, versículo 1, ele vos vivificou estando vós, é assim que fala nessa versão, estando vós mortos. Por que vós? Por que ele não diz nós? Vós. Por que ele diz vós? Quem pode responder para mim? Por que vós? Quem que é esse vós? Vós gentios. Então está mostrando os gentios, vós. Ele está falando. Mortos em delitos e pecados. Versículo 2, por favor, Mateus, como é que está aí? Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Certo. Isso é o gentio. Pessoa sem Deus, andando no curso desse mundo, O príncipe da potestade, aí é plural, Mateus? Ou da potestade? Das potestades. Das potestades do ar. Versículo 3, por favor. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como certo. os outros também. Então nós encontramos aqui no 3, agora ele se incluindo no meio, Versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, seja ele o quê? Um bom religioso, como Saulo era, um bom religioso, um homem irrepreensível, mas agora ele se inclui junto. Por quê? Porque todos estão debaixo da ira. Final do versículo, Mateus, Como os outros também. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nós encontramos o estado da pessoa, que não importa, sendo ele gentil, longe de Deus, ou aqueles que estão perto de Deus, que era o caso dos judeus, que tinham os oráculos de Deus, eles eram todos filhos da ira. Ou seja, aqueles que, por natureza, estão no seu estado natural, são filhos de ira.
Só que se esse texto aqui parasse nesse versículo 3, nós estaríamos, vamos dizer assim, roubados, né? Acabou. Só que agora ele continua. O que fala no começo do versículo 4 aí? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Mas Deus. Então, esse mas é a nossa salvação. Mas Deus tomou providência. Vocês lembram daquela mulher Ciro-fenícia? Quando ela foi atrás do Senhor, rogando misericórdia, o que o Senhor falou para ela? Quem lembra aí dessa passagem? Hoje eu estou cobrando, hein? Quem lembra desse texto aí? O que o Senhor respondeu para ela? Ela era gentia, né? E ela foi buscar misericórdia ali. Socorro para ela. Não. Não é justo, não é bom dar aos cachorrinhos, que eram os gentios, a comida dos filhos, dar aos cachorrinhos. O que ela respondeu? Ela disse, mas, ela falou, sim, Senhor, mas, vocês lembram esse trecho aí? Lembram? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você sabe que é alguém poder dizer mas para Deus? Foi o que ela fez. Mas é um mas de fé. Porque o que o Senhor falou para ela era consumado. Né? Que a comida dos filhos não ia ser dada para os cachorrinhos, porque ele estava ali para Israel, ele era dos judeus, ele veio para os seus. E a comida estava na mesa para eles comerem. E ela viu isso aí, ela falou, é verdade, Senhor. Mas, ela buscou uma saída ali. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas. Ou seja, uma migalha que ele derrubasse no chão, para ela seria tudo. E aqui nós estamos encontrando esse mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, Ele pega e nos dá bênção em Cristo Jesus. Né? Ele nos dá uma posição, porque isso aqui que nós estamos encontrando agora é posição. Por favor, Mateus, leia o versículo 4 em diante outra vez. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado. Ou seja, Deus dá salvação e Deus dá posição. Né? Ele diz aí que nós estamos assentados, nós somos colocados, assentados com Cristo. Essa é a posição do cristão. Nós iniciamos a nossa carreira de fé, na verdade, numa posição assentados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa salvação é tão segura que somente existe uma coisa que pode acontecer, só existe uma coisa que nós perderíamos a nossa salvação se alguém pudesse tirar Cristo da glória. Se alguém puder tirar Cristo da glória do lugar que ele está sentado, pelos seus próprios méritos, um homem que glorificou a Deus plenamente, aquele que deu a Deus. Se alguém puder tirar esse homem da glória, então eu perco a minha salvação. Por isso que ele diz aqui que nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, cristãos salvos, temos essa posição. Só que muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós temos nossas fraquezas
muito mais além do que fraqueza, né? Nós temos nossos pecados, nossas falhas, nossos deslizes, né? Porque a fraqueza ainda nós encontramos. Vamos ler esse versículo lá que o irmão leu isso também. Vamos lá em Hebreus, só para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, 15 e 16, que nós lemos já, né? Vamos ler, por favor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que interessante. O Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas. E não confundam fraquezas com pecado, porque Deus não se compadece de pecado. A prova do que é pecado para Deus está Cristo na cruz crucificado. Isso é o que Deus vê ao pecado. Como que Deus tolera o pecado? É daquele jeito, não tolera. Aquele que não poupou o seu próprio filho ali na cruz. Por quê? Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Cristo, o Senhor Jesus, naquelas 3 horas de trevas, que Ele ficou 6 horas na cruz, naquelas 3 horas de trevas, vivo, foi onde Ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi o nosso representante, um homem diante de Deus, em juízo. Deus tratou com Ele em juízo. Ele recebeu o castigo que você, que eu, que nós merecíamos, por sermos o que somos, por natureza, filhos da ira. O Senhor tratou essa questão ali, com Deus. E é assim que Deus trata o pecado. Então, quando nós encontramos compadecer-se, não confunda, irmãos, não é compadecer de pecado, é de nossas fraquezas. Mas nós temos o quê? Um socorro para nós fugirmos lá diante dele. E mesmo quando pecamos, irmãos, nós temos que correr o quê? Nele também. Nós não temos outra saída. Porque às vezes nós estamos caminhando, nós podemos até falhar e cair. E às vezes nós ficamos desanimados, porque nós vemos em nós, puxa vida, mas tudo isso que eu tenho, tudo isso que Cristo fez por mim, e agora olha o que eu estou fazendo. Aí fala que o Senhor Jesus é o que no nosso, aí de Hebreus, que Ele é o que para nós? Versículo aí, de Hebreus. O que Ele é que fala aí? Sumo sacerdote. O que é o sacerdote do Velho Testamento? Essa é a linguagem do Velho Testamento. O que é o sacerdote? É aquele que intercedia diante de Deus pelo seu povo. Né? O sacerdote ia lá diante de Deus, fazia intercessão pelo povo. Isso é sacerdote. E aqui Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Ele está diante de Deus, esse homem que deu a sua vida por nós, nos resgatou. Hoje Ele está lá fazendo um trabalho sacerdotal. E o inimigo, Satanás, o diabo, ele faz um trabalho anti-sacerdotal. Então, ele nos tenta, nos leva ao pecado, quando nós damos ouvido a ele, logicamente, nos leva à desobediência, e uma vez caído no erro, ele fala, está vendo? Aí, daí começa a acusação contra aquilo que você fez, para levar você ao desânimo, enfim, e começar a retroceder. Mas não se ilude, irmãos, não se ilude, digo, não desanimem. Vai ao Senhor, busca Ele, porque nós temos nele socorro. Lá em João, ele fala que ele é para nós, vamos lá, 1 João, na carta de João, que ele é apresentado ali, 1 João, capítulo 2,
ele está falando do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e tudo mais, né, no capítulo 1. E daí no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso. Olha que interessante. Aqui ele não fala que é sacerdote, não é verdade? Por quê? Porque o trabalho sacerdotal é perante as fraquezas. E aqui nós estamos encontrando pecado, a palavra é pecado. Essas coisas vos escrevo, ou escrevi, para que não pequeis, não é isso que ele fala, hein? Ou seja, que coisas que ele vem falando no capítulo 1. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e se nós dissermos que nós não temos pecado, nós nos enganamos, e assim vai falando. Ou seja, esse versículo 1, ele está querendo dizer o quê? Que o pecado na vida do cristão devia ser um acidente, e não algo contínuo. Ele fala, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ou seja, é um acidente, não é uma coisa comum. Se, você vai e faz isso, se acontecer, daí, então, na vida cristã deve ser uma vida, na verdade, sem pecado. Mas, se pecar, nós temos o que diante de Deus? Aí ele fala advogado. A palavra advogado é a mesma palavra que fala no Evangelho de João, do Consolador. O que é falar do Consolador lá? Quem sabe a palavra grega? Vamos lá agora, vamos mexer com os gregos. Só não fala o grego, vai. Quem que é? Quem conhece a palavra grega lá do Consolador lá, que ele falou, o Espírito Santo que viria, ele dá um nome para ele. Como? Paracletos. Aqui é a mesma palavra, paracletos. Né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos diante do Pai Jesus, né, que é que ele fala, é um advogado, mas a palavra é a mesma, paracletos. E você sabe o que quer dizer paracletos? O que significa isso, paracletos? Alguém sabe o que quer dizer o que quer dizer isso, paracletos? É aquele que cuida dos interesses que é aquele que cuida dos outros, visando os seus próprios interesses. É aquele que socorre ou faz alguma coisa pelo outro, cuidando dos seus próprios interesses. Essa é a palavra. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele cuida de nós, trata de nós, porque ele visa os seus próprios interesses, que é nos conservar, nos tratar, para nos levar a Cristo, para nos restaurar, nos consola, nos exorta. E aqui, o Senhor Jesus, ele leva essa mesma palavra. Ele está diante do Pai, porque essa palavra advogado, nós podemos pensar que o Senhor está lá diante do Pai, porque do pecado ele tem que... Nós devemos entender que os nossos pecados foram todos tratados. Ele não tem que ficar fazendo representação de pecado lá, porque ele já tratou isso na cruz, acabou esse assunto. Esse assunto não se tem mais conosco diante de Deus. Entende? Então, quando se peca, nós temos ele nesse caráter, que ele vai tratar isso, porque existe o quê? Existe um inimigo fazendo um trabalho antissacerdotal lá para nos acusar, e ele está lá para nos defender. Por isso que essa palavra foi dita como advogado. Ele está para nos defender, não porque Deus está olhando feio para nós, mas por causa do acusador. E esse é um mistério que vai ser revelado um dia. Nós vamos saber por que Deus permitiu que Satanás ficasse lá até hoje. Uma vez que ele pecou, ele era para ser expulso e lançado no lago de fogo pelo seu pecado. Mas ele não está lá ainda. Ele assiste ainda na presença de Deus. Ele vai ser expulso no meio da grande tribulação, na metade dos 7 anos. Ele vai ser expulso do céu para nunca mais voltar. Então, quando nós falhamos, nós temos que entender que nós temos socorro. Né? Nós temos alguém para buscar. E é esse mesmo que deu a sua vida por nós, que nos salvou. É o mesmo. É o mesmo que nós temos para ir lá e falar com Ele. Não é verdade? Nós devemos lembrar disso, que nós podemos ir lá e falar com o Senhor, porque nós temos socorro. Porque o inimigo quer
desanimar. Quer ver um versículo? Filipenses 1, versículo 9, 10 e 11, por favor, Matheus. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Obrigado. Alguém tem um Darby aí para ler o versículo 10, por favor? Alguém tem um Darby? Completo conhecimento e toda inteligência, para que possa julgar e aprovar as coisas que são mais excelentes. Isso, obrigado. Para aprovar das coisas mais excelentes. Aí fala excelentes, né? Mais excelentes. E na nossa carreira cristã, o inimigo ele vem justamente fazer negociação, como ele fez com Eva lá. Ele vem negociar. Ele vem trocar as coisas. Ele vai devagarzinho, porque ele sabe que um cristão andando, provando as coisas mais excelentes, ele não vai dar ouvidos a qualquer coisa. Ou certo, ele não deveria dar ouvidos a nada, né, que o inimigo viesse falar. Mas o inimigo sabe que ele não consegue chegar lá com alguma coisa de graça, assim, muito banal. Então ele vai trabalhar, ele vai fazer um trabalho em cima de nós para a gente trocar o excelente, o mais excelente, por uma coisa excelente, vamos chamar assim. E daí, se ele conseguir você dar um degrau abaixo, ele vai trabalhar para que você troque aquilo que é excelente por uma coisa muito boa. Você vai dar outro passo. E daí, quando você vai dar um bom, de repente você está lá embaixo, fazendo e vivendo aquilo que é mal. E você pensa, puxa, como é que eu cheguei aqui? Exatamente porque que o Bob estava falando aqui hoje. Nós vivemos um dia onde o ego, o homem sempre foi o homem, né? Sempre foi o ego, né? Desde Babel lá que nós vemos que fazer o nome do homem célebre, né? Então, assim é conosco. O inimigo quer trabalhar naquilo que é o ego seu. Pelo ego, se ele consegue trabalhar em cima do ego, nós vemos que nos leva para longe do Senhor. O nosso eu, ele é uma coisa muito forte, mas todo mundo zela muito pelo seu próprio eu. Mas a questão que o Senhor, e Deus também, Ele está preocupado com o nosso caráter. Ele quer transformar caráter. E nós estamos preocupados com a reputação. Não é verdade? Nós somos preocupados com reputação. E Ele com caráter. Ele quer transformar o nosso caráter. E muitas vezes, sempre, custa o quê? O eu. O eu tem que ser julgado. Vou falar rapidinho uma história. Samuel falou para Saul, o rei Saul, vocês lembram de Saul, né? Pai de Jonatas, para que ele fosse aos amalequitas e destruíssem lá os amaleques, todos. Ele fala, vai, mata o rei, mata os soldados, mata as crianças, mata as mulheres, mata os gados, mata tudo. Não deixa ninguém sobrar, os amalequitas. Daí ele vai com o seu exército, ele vai lá, mata tudo aquilo que era vil e desprezível. Aquilo que era bom, ele preservou. Preservou o gado, não matou o rei de Amaleque, não lembro o nome dele, é citado o nome dele. Não mata ele, Agag. Ele não mata Agag e leva embora, volta com o despojo, né? Daí Samuel sai ao encontro dele, ele fala assim, Saul fala,
cumpri cabalmente a palavra do Senhor. Ou seja, fui obediente. Falei, é? E o que é esse balido que eu ouço? Balido das ovelhas, né? Falei, não, é que é o povo. Daí ele joga para o povo. Não é que o povo trouxe as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Daí ele é reprovado por esse ato que ele fez, porque ele disse que ele tinha que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Samuel manda chamar Agag, traz ele, e Agag falou, até Agag fala assim, pelo tempo que passou, eu acho que a ira já passou e eu vou sair livre dessa. O que Samuel fez com Agag? Quem lembra? Mas que fala mais outra coisa, mais forte ainda. Despedaçou Agag. E é isso que nós fazemos. Nós pegamos aquilo que Deus falou destruir totalmente, nós poupamos primeiramente o eu, né? Que é o Agag, né? Agag é figura da carne na palavra, né? Os amaleques, né? Amalequita é figura da carne. Ele poupou o reizão lá. O reizão não vamos mexer no reizão, não. O reizão é o nosso eu. E o que nós fazemos? Nós pegamos aquilo que é desprezível e vil, esse nós matamos. Mas aquilo que é bom, de boa aparência, nós vamos querer oferecer até para o Senhor. E aí que está o nosso erro. Aí que nós começamos a dar caminho, ou melhor, tomar caminhos que nós vamos para longe do Senhor. Por quê? Porque aquilo que o Senhor disse, destruir totalmente, ou seja, a carne para nada se aproveita, nós queremos pintar de amarelo algumas partes e achar que Deus vai receber. Então essa posição que nós temos em Cristo, terminando agora, a posição que nós temos em Cristo é imutável, ninguém tira de lá. Nós temos isso eternamente, graças a Deus. Nós seremos arrebatados pelos méritos de Cristo, nós vamos embora, ninguém vai ficar aqui, os salvos. Mas o inimigo quer tirar de nós o gozo dessa verdade. Eu gosto de provar essas coisas mais excelentes que nos são dadas hoje aqui para nós vivermos. Né? Então, eu queria só trazer essa palavra para os jovens e para nós também, que, sabe, ter Cristo diante de nós, sabe, como Ele sendo realmente o que Ele é, mais excelente. E, se for necessário, como o Senhor já fez com o nosso eu, passar a espada nele, para que nós não venhamos a perder o privilégio que nós temos de gozar das coisas do Senhor. Podemos dar graça?